Fala galera da inteligência artificial e da programação, Antônio Carlos na área. E só para deixar aquele adentro, comece a se inscrever, a curtir e deixar o seu comentário já nesse início. Bom, esse vídeo é sem enrolação, sem papo, é só para dar mais uma pala do que eu venho falando. Justo nesse vídeo, eu não tô com muito conteúdo assim para falar e não queria ser mais um vídeo só de papo. Para você, se vocês estão vendo alguma coisa, deixa eu só coisa aqui. Estão vendo as duas telas ali é o de um global que eu participo. O que eu queria falar mais, eu vou falar em pé, seria o seguinte: o mundo da tecnologia e da programação está em constante mudança, certo? Parece que teve algumas paradas aí do Mark Zuckerberg, né, em contrato, ou seja, estão cheirando alguma coisa no ar sobre o mundo da IA, e teve um estudo do MIT, se eu não me engano, acho que é o MIT mesmo, né, que fala a questão sobre inteligência artificial, que não é bem assim. E o que isso tem a ver com todas as promessas que falaram sobre a IA que vai substituir os programadores? E como é que vai substituir os programadores? Ou se já está substituindo, se você ainda precisa de tantos engenheiros em relação à inteligência artificial, programadores, etc. O universo da programação da tecnologia é muito grande. Como um programador, e eu vou dizer, um iniciante que fez algumas linhas de códigos, e foram poucas, não foram muitas. Sou real nisso, eu tenho que voltar a estudar. Por quê? Porque muitas coisas você vai se esquecendo. Tem uma coisa de código ali também para fazer, que eu não mostrei a vocês. Talvez eu gravo para mostrar no outro vídeo alguns takes, algumas coisas. Eu também gosto de cozinhar, então deixa aí no comentário se vocês gostam também de mesclar um pouco essa rotina de fazer a coisa, café da manhã e tal. Vocês sabem, o café deve ser café, não funciona. Mas o que a gente pode explorar e falar nesse momento, para que o vídeo não saia longo e ter o mais detalhe você possa absorver tudo isso, é que é o seguinte, vamos lá. Hoje eu tô meio desanimado. Eu quero pegar esse gancho de desanimação e tal. Ontem eu estudei muito, fiz praticamente 3 horas de curso sobre dados, banco de dados, e aí mais 1 hora de desafios de código, onde mostrou a sintaxe de resolver, por exemplo, um problema de código, um desafio, que é justo nesse desafio, é, tanto do C Sharp, o C++, o JavaScript, Python, Kotlin, e essas linguagens de programação, o que tem de diferença, o que tem em comum em relação a testes da DIO. Eu quero também deixar documentado essa parte do desafio de código para você saber. Mas para quem não sabe, há lugares que você pode praticar código também, entendeu? E grátis, né? Tem lugares que você pode encontrar o curso e tal. E por que eu quis se tornar um dia global? Por causa mais do inglês e porque você pode ter um contato a mais com pessoas que já estão aí. Eles têm muito bootcamp e a maioria desses bootcamp você pode se cadastrar gratuitamente. Saiba disso também. Então eu comecei não pagando, eu comecei gratuito durante a DIO. E isso é importante para que você que está começando, para que você quer estudar inteligência artificial ou saber como aplicar e como usar no seu dia a dia, para que você não perca o seu tempo. A proposta sempre do canal foi não perder tempo, certo? A questão minha de eu não querer perder muito tempo fez que demorasse de tomar algumas decisões. E sei que vocês não querem perder um tempo com decisões erradas, ou muito bem ouvindo uma pessoa falar só disso. Eu meio que concordei em trazer coisas mais práticas, e nesse momento eu me sinto falhando comigo mesmo e com vocês. Mas o pior de tudo isso é que é extremamente necessário, porque eu estou fazendo bootcamp, estou fazendo
a faculdade, e a faculdade deu uma boa, vamos dizer, um bom tempo livre que eu tenho que fazer outras coisas. Eu estava vendo uma coisa chamada atividades extensionistas, que isso são atividades práticas. E eu vou trazer o enredo, o resumo disso no canal, filmar algumas coisas, se eu puder filmar, se eu puder fazer, que são tipo projetos ou algo práticos que você tem que fazer com sociedade. Não são cursos que você assiste, não são nada disso. E isso é importante para você ter uma visão de quem está fazendo IAD e não só mostrar o grão, mas se tornar uma coisa complicada. Por exemplo, se você não for muito comunicativo e não muito de lidar com as pessoas, eu tenho tempos que eu sou muito mais comunicativo, outros tempos eu sou muito mais reservado. Então, e eu sei muito bem com o problema de socialização que a maioria das pessoas tem, apesar de ter feito o curso de terapeuta, e isso me traz uma bagagem muito grande em dizer que se você não pratica, você vai ficar cada vez mais à mercê dessas circunstâncias. E é uma coisa que eu não desejo a ninguém, porque hoje network é necessário. E se a gente for voltar para a área de programação, o que eu vi dos desafios de códigos, que eu achei bastante interessante, é quanto o C Sharp e o Java, por ser uma das línguas mais antigas, ela tem uma maneira simples de resolver um código. Eu acho que uma das mais simplistas foi o JavaScript, mas tem alguns problemas, né? E o Python e o Kotlin. Eu vi que essa questão também tem uma certa facilidade, mas o que eu vi foi a similaridade de resolver algumas coisas mudando poucas questões. Eu só sei que é interessante e que muitas delas podem ter uma base muito comum, mudando algumas coisas e você consegue aprender, pode aprender essas linguagens, se especializando mais em uma, e em outras você consegue desenvolver suavemente, sem estar preocupado muito em aprender coisas essenciais. E o meu desafio de código é sobre armazenamento de dados. E é uma coisa que eu fiquei muito sem entender, porque quase não tive muito código ali de explicado de SQL. Foi mais sobre o banco de dados, design de dados. É claro, usei o MySQL, usei alguns comandos, mas isso foi muito pouco. Então, lá vai eu pesquisar e usar inteligência artificial. Eu estou devendo um vídeo também de inteligência artificial, então os próximos vídeos serão sobre isso. É mais para deixar vocês atualizados, que nem todos os dias a gente vai estar bem suficiente, animado. A questão é ter animado, a questão é que às vezes a gente se esforça demais, eu também estou um pouco meio é, melhorando aí de uma certa gripe, eu tenho um problema com rinite, e algumas outras situações acabam me deixando um pouco cansado, e isso gerou um certo de nível que, pô, hoje eu posso me acalmar, mas e eu quero dar início ao curso ali, a primeira aula ali de inglês para melhorar. E é importante você ter na sua cabeça que o inglês, para qualquer cidadão brasileiro que quer vencer na vida, ou. Porque é o seguinte, não adianta a gente esconder a relação que temos tecnologia que vai nos permitir nos comunicarmos sem que a gente precise aprender outros idiomas, tradutores simultâneos, certo? Pode muito, ser muito bem viável. Mas com tanta população no mundo, já sabendo dois, três idiomas, o Brasil tem mais escolas de inglês do que até os próprios Estados Unidos, se a gente for para colocar assim. E essa metodologia falha nos deixou que a gente não aprendeu a se comunicar direito. E hoje a internet é um grande passo para aprendizado. E todos nós deveríamos aprender tanto inglês como espanhol. Por quê? Porque o espanhol, vários países da América do Sul, nossos vizinhos falam o espanhol. Ampliar os nossos horizontes, isso também. Para que um dia, por exemplo, na hora de programação, se pesquisar uma biblioteca, um tal do assunto ser atualizado, vai sair tudo em inglês.
mesmo com tanta tecnologia de traduzir, mas com inteligência artificial, ainda você tem notícias que demoram a chegar, principalmente as notícias mais técnicas, né, da programação. Claramente isso vai evoluindo conforme a gente vai ficar mais em tempo real. Então, valeu, fui, esse foi o papo de hoje. Só foi para esse dia não ficar sem vídeo. Os últimos vídeos não teve muitas visualizações. E eu acho que é assim. O tempo pode ser altos e baixos. Os outros vídeos não pensavam que ia ter tantas visualizações. Chegou a centena, a 100 visualizações, um pouquinho mais do que isso. E eu sou grato a todos que se inscreveram, a todos que deixaram o seu like, a todos que comentaram e que estão continuando visualizando e terminando de assistir os meus vídeos também. Certo? É sempre um progresso, é sempre uma melhora. Garanto que daqui, vamos dizer, a 2 meses, com certeza eu vou já trazer os episódios que eu penso em gravar um pouco antes de começar a soltar. Tá certo? Valeu, eu fui. A gente vai se falando aí e se comunicando. Se inscreva, deixa o seu like, fique com Deus, deixe o seu comentário e que seu dia, sua semana e esse mês de agosto seja abençoado. Valeu, fui, tchau.